Autorização. Bom dia novamente, que sem autorização a gente toma processo. Bom dia. Bom Vou dia. fechar o vídeo aqui para poder ver Pastorino e logo depois eu faço a prece, tá bom? Tá bom. Bem, Pastorino hoje nos diz para mantermos a serenidade, ou melhor, mantermos o equilíbrio. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades. Então, vou fazer a nossa prece em seguida, tá bom? Ok, Pri, pode fazer. Tá, então assim, fechamos os nossos olhos, agradecemos a Deus, esse Pai de amor, de cuidado, de carinho, por mais essa oportunidade benfazeja, por mais esses momentos de reflexões a partir do Evangelho que Jesus nos deixou. Agradecemos a presença de Jesus nos nossos lares, a presença desses espíritos benfeitores, de Maria de Nazaré, por toda essa consideração para conosco, estando aqui, que elas possam nos intuir, que eles possam nos abençoar, que essas bênçãos que serão jorradas sobre nós possam se espalhar por toda a humanidade, em especial para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito difícil, mas que eles possam ter em seus corações a certeza de que tudo está nas mãos de Deus. E Deus é um pai de amor, um pai de cuidado, um pai de carinho, de justiça. Então, que ele não abandona nenhum dos seus filhos. Que todos eles possam ser abençoados com essa singela oração, para que eles possam ter força para continuarem na caminhada. E, Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Pedimos que o Senhor magnetize as nossas águas, colocando aquele lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer que eu leia o Evangelho? Então vamos lá. Essa parte é Jesus percorre a Galileia. E passando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram eles as redes e o seguiram. Jesus, seguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou. Deixando imediatamente a barca e seu pai, eles o seguiram. A passagem é só isso aqui, de 18 a 22. Começa, por favor, Pri. Tá, vou começar aqui a ler. Hoje é Joana de Ângeles a mensagem que eu li, que eu pesquisei, que é do livro Convites da Vida, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira. O título é Convite ao Evangelho. E ela põe o versículo 19, né, de Mateus: Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Não há outra alternativa, seguir Jesus ou atormentar-se. Ao seu lado, a estrada apresentará os mesmos calhaus e cardos, sob sol ardente ou granizos fortes na quadra hibernal. As dificuldades não serão menos rudes e os sacrifícios, em crescendo, não diminuirão de improviso. Renúncia e testemunhos à verdade far-se-ão necessários a cada passo, de modo a exalçar a qualidade da mensagem de que te fazes intermediário. Semeando estrelas, serás convidado a clarificar trevas, sofrendo no mistério as condições de tempo e lugar onde deves agir.
Adversários de ontem e antipatizantes de hoje se darão as mãos numa cruzada severa e tirânica em oposição aos ideais nobremente acalentados. Os primeiros, ditas pretéritas em que te arrimavas, não creem na tua renovação atual. Os segundos, impossibilitados de alçarem voos soberanos contigo, vitimados pela imperícia, sentir-se-ão mal ante a primavera das tuas aspirações, marchando sutis uns, violentos outros, de encontro às elevadas cogitações que te arrebatam. Distante deles, não menores são as tribulações. Amplia-se o campo a joeirar e a dor envolvente não tem consolo. Em Jesus, no entanto, encontrarás segurança e sustentação. Sem ele, experimentarás o vazio da soledade e o desespero da inutilidade. O Evangelho é clima de paz em permanente efusão de esperança. O mundo é só oportunidade. O que ora não colimes, lobrigarás depois. O que hoje escasseie, amanhã abundará. Despoja-te das dispensáveis indumentárias da ambição terrena. A jornada pela terra objetiva aprendizagem, renovação. Tornarás a vida verdadeira concluído o curso e volverás com o resultado das experiências felizes ou desditosas que acumulares enquanto oportunidade. Não te agastes face aos problemas naturais, que sejam decorrentes da tua filiação ao Evangelho. Sábio é o homem que discerne melhor, fazendo opções elevadas, trocando o transitório de agora pelo permanente de sempre. No corpo, tudo passa e rapidamente passa. Apenas as realizações se fixam como convites ao retorno reparador ou concitações a estágios mais altos. Faze-te pescador de almas. Atirando as redes no mar dos homens, recolhê-los-ás, aqueles que padecem e anelam paz, felicitado pela inefável companhia do Cristo, o sublime pescador que até hoje, pacientemente, espera colher-nos nas malhas do seu sepulcro de amor. Então foi a mensagem de hoje. Hoje eu não peguei Emmanuel, né? Peguei Joana de Ângeles. Tá sem som, Cris? Pode comentar, Janete, pode começar. Não, eu estou com uma dúvida e talvez vocês possam me ajudar. É trocar o transitório pelo permanente. Aí, o que ele quer falar o que a Joana de Ângeles quer colocar? É que seria as bobagens do dia a dia? O que seria o nosso permanente? Seria os nossos valores? Não, Porque a moral está sempre se modificando de acordo com o tempo. se a O que gente, nós temos se é a a gente ética. N- Fala. Se você parar para pensar assim, pela visão espiritual, transitório é a nossa vida personalística de hoje. Tudo que existe na vida de Janete, hoje, tá? Essencialmente, suas relações familiares, sua profissão, tudo isso é transitório, porque a Janete é perecível. Mas mesmo nas suas relações, por exemplo, no amor que você fundamentou com os seus parentes, com as suas pessoas mais próximas, esse amor é o permanente, porque aí é o bem do espírito, que nessa vida transitória você conseguiu amelhar bens permanentes. Eu acho que é isso que ela quer dizer, entendeu? Porque transitório, a gente vive, a nossa vida é transitória, a gente vive num mundo transitório, mas a gente aqui, nesse transitório, consegue juntar para nós esses tesouros que nós levaremos quando nos formos. Aliás, permanente, acho que é isso, aquilo que a gente vai levar e que vai fazer o nosso espírito evoluir. Que Tá, vai mas a minha ser- dúvida é exatamente essa. O que que a gente considera como permanente? é o Essa que, é a minha grande dúvida. Quer dizer, permanente é o amor, é o respeito. qual o nome do seu É, filho? como? O nome de um dos seus filhos? O nome dos meus filhos? Um só, me dá só um. Marco Aurélio e João Paulo, são os Tá, por exemplo, dois. Marco Aurélio.
Transitório é ser um amor materno pelo Marco Aurélio, mas permanente é ser um amor pelo Marco Aurélio, entendeu? Porque hoje você é mãe dele, amanhã você é irmã, é outra coisa, mas o amor em si, a essência do amor, ela é permanente. Mas essa relação mãe-filha é transitória. Por aí, entendeu? Eu acho que é por aí. Meu entendimento, pelo menos, é por aí. Porque a gente, por isso que eu estou dizendo, a gente está vivendo uma vida transitória do nosso eu personalístico, o seu eu personalístico Janete. Você está Janete, mas você não é Janete. Isso Janete, eu entendo, Cris. Cris, isso eu entendo. O que eu não consegui ainda entender muito bem é esse permanente. Isso, é, para mim, eu ainda tenho dúvidas. Eu acho que eu tenho que pesquisar mais, estudar mais um pouco. Interessante que essa frase, a Joana de Ângeles, normalmente, os livros dela, ela coloca, né? É um espírito, uma freira, e ela escreve de uma forma que muitas vezes você fica com muitas dúvidas. Eu me lembro do Desperte, Seja Feliz, que como aquilo mexeu comigo quando eu li a primeira vez o livro, né? O que que era o despertar? O que que ela queria considerar como despertar, né? Então, assim, eu não sei, me perdoem, mas eu ainda estou bem um pouco em dúvida. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu agradeço. eu sinto mais ou menos assim, por exemplo, a relação que eu tinha com a minha mãe, de mãe e filha, tá? O meu amor filial por ela é transitório. Mas, por exemplo, o laço de amor que se fixou entre nós, que é uma coisa que a gente tinha uma relação que vinha sendo trabalhada por vidas e mais vidas, que me foi permitido lembrar a última delas, esse laço de amor, que nessa vida é transitoriamente, que é um laço de mãe e filha, mas o amor é permanente, ele só vai se transformar depois, porque o amor é um bem permanente que o espírito arrebanha, como, por exemplo, os dons da inteligência. Isso também acaba sendo permanente na vida da gente. Agora, outras coisas, tudo que é fundamentado em ilusão, ou convenções sociais, ou materialidade, tudo isso eu acho que é transitório. É meu ponto de vista. Eu gostaria que Mercedes e Priscila também contribuíssem com essa história, com os seus pontos de vista, para ver se, de repente, alguém clareia mais do que eu, a Janete. Meninas, por favor. Eu estava aqui pensando essa questão do transitório e do permanente. Porque a gente pensa quando Jesus falava dos tesouros, né? Cuida dos seus tesouros que você vai levar. E o que a gente leva para a vida são as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas eu estive pensando que nem os nossos defeitos são permanentes, porque a gente vai se melhorando. Então, o permanente são as qualidades, né, que nós temos e que nós vamos aperfeiçoando. Eu pensei dessa forma, mas lembrando que essa questão é toda não material, né? O permanente é algo não material porque é permanente, não tem como, né? A matéria se transforma e as nossas qualidades vão se aprimorando, vão melhorando, e isso acaba sendo permanente, porque aquilo que é ruim, uma hora eu vou deixar para trás, né? O meu egoísmo, o meu orgulho, isso também é transitório. Eu pensei nessa questão quando a Janete falou, né, a respeito. Mercedes, quer contribuir? Eu concordo com tudo aí que foi dito. Assim, acho que o permanente é o que fica, né? É o espiritual, porque somos seres espirituais vivendo no mundo material. Eu só tenho uma uma discordância da Joana aí, quando ela diz que Jesus é o único, não sei o que lá, o único caminho. A gente precisa ter cuidado Eu com ia isso, falar isso. Eu ia falar isso. porque a gente precisa ter muito cuidado, porque esses espíritos eu já fui católica, né? Minha mãe me criou, eu fui batizada, fiz primeira comunhão. Então, nós conhecemos Jesus, mas nós sabemos que na humanidade acho que menos de 30% da humanidade conhece Jesus. Então, a gente sabe que existem outros espíritos de luz, que existem outras religiões, e que aqui na Terra a gente veio aprender a ser humano, né? Então, muita gente que conhece Jesus está num nível de evolução inferior a um outro que conhece Buda ou que conhece Maomé.
inclusive Maomé também acredita, né, que Jesus seja um dos iluminados que veio à Terra, então a gente só precisa ter cuidado com isso, porque senão a gente vai virar um cruzado de novo, né? E eu tenho visto muito isso no espiritismo, né? Palestras, reuniões, conferências, congressos, falando que o, o Brasil é o país que o espiritismo vai levar para o mundo inteiro o conhecimento de Jesus. A gente precisa ter cuidado com isso, senão a gente vai virar os É por novos causa, cruzados. é por causa de um livro do Chico Eu Xavier, conheço, né? infelizmente, Brasil, país, Pátria do Pátria Evangelho, é Coração isso, do é, né? Mundo, Pátria que da é, República. que é muito criticado pelas mentes pensantes, né? Sim, porque Então a tem gente precisa uma ter visão cuidado. romantizada da história do Brasil que não foi bem assim, né? Foi muito romantizado É, aquilo. É. é. Então a gente precisa ter cuidado com isso, O que eu né? Kardec, assim, todo louvor e glórias ao Chico Xavier, ao trabalho que ele desempenhou, mas Kardec fala para a gente que a gente, quando recebe uma mensagem, a gente deve verificar se essa mensagem realmente é verdadeira através das mensagens de outros espíritos, né? E, infelizmente, com Chico Xavier isso não foi feito só porque era Chico. Não estou dizendo que ele não era uma pessoa que merecesse a nossa consideração, o nosso respeito. Não, não é isso. Só que a gente precisa ter cuidado. Na ciência, o cara pode ser PhD em em estudar alguma coisa, mas não é porque ele diz que é verdadeiro, ele tem que provar aquilo. Então, Kardec nos diz que o espiritismo também é ciência e também precisa ser provado. Não é uma autoridade que vai dizer uma verdade e a gente precisa acreditar nela, a gente precisa ter cuidado com isso. Bom, o que eu ia falar também vem de encontro ao que a Mercedes falou, quanto a essa parte de Jesus, precisa Jesus, a salvação, porque realmente é perigoso, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo, principalmente esse exato momento no Brasil, que a coisa da intolerância religiosa está se aflorando. Porque até pelo que a gente está estudando aqui, por exemplo, a gente estuda muito baseado no Pastorino, que graças a Deus é um cara universalista, ele é um teólogo que ele não tem preconceito contra nada aqui, ele cita aqui até astrologia, já citou era de Aquário, já citou a religião egípcia, etc. e tal. E essa, na minha visão, a grandiosidade dele não fazer diferença entre nenhum tipo de crença e compreender que, como a Mercedes falou, muitos vieram antes de Cristo justamente só para trazer a mensagem que o próprio Cristo trouxe. Aí eu substituiria Cristo, Jesus, sem Jesus não haveria salvação pela mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, que é essencialmente amor, e essa mensagem que foi trazida por tantos outros, é que é a parte importante da história. Não é personificar em Jesus, porque aí a gente pode cair naquela coisa novamente, do fundamentalismo religioso que só o cristianismo salva. E a gente sabe que isso é um pensamento muitíssimo perigoso nos dias de hoje. Era isso, era isso Eu, que eu eu queria falar. conheço um cacique, o cacique tucano, e ele foi, né, ele foi catequizado, né, pelos jesuítas. E eu me lembro que ele conta uma história que, quando ele era pequeno, o padre chegou até eles e falou assim: hoje vocês não vão ter aula porque o padre fulano morreu. E as crianças não acreditaram, porque como é que uma pessoa que tem uma comunicação, uma ligação tão grande com Deus, morre também, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Os nossos ancestrais, eles têm um conhecimento, uma religiosidade imensa, né? com Deus,
outras religiões também, e é isso. Para nós, eu, Cristina, Janete, Priscila, Jesus é o irmão que representa toda essa beleza, né, do amor Nosso e de modelo. Deus, nosso modelo e guia. Mas a gente precisa ter cuidado com isso, porque eu tenho ouvido muita coisa assim que me assusta. Sim, é nosso modelo e guia, mas que não exclui outros modelos e guia. E eu vou também contrapor alguma coisa que você falou sobre religiosidade. A gente não precisa de religiosidade. A humanidade precisa desenvolver sua espiritualidade, com ou sem religião. Religiosidade é a ligação, que eu quero dizer, É, religare, né? mas tem gente que precisa disso porque não precisa do caminho da religião. A coisa é desenvolver mesmo mais a espiritualidade, até para aprender a olhar o outro, né, como irmão, como não só o Evangelho de Jesus, mas outras tantas religiões pregaram. Aprender a olhar o outro como irmão, aprender a enxergar a centelha divina que existe em nós dentro de tudo que é vivo. E tristemente, a gente tem andado no caminho inverso disso, nesse momento bem complicado da humanidade. A gente tem ido pelo caminho da separação, da oposição, das intolerâncias, o que é que Deus nos ampare muito nesse momento, porque nós estamos aqui vivenciando isso, testemunhando e tentando dar nossa pequena contribuição contra isso tudo, né? Os nossos estudos vão em direção oposta, vão em direção de trazer isso, que não importa a religião, não importa nada disso. Para Deus só importa que nós sejamos a nossa melhor versão, e inclui ser a nossa melhor versão em reconhecer em tudo que é vivo a presença dele, a presença em nós, ou seja, a comunhão com tudo, com toda a criação. E eu acho que essa mensagem que traz hoje, também de aprender a ser pescador de alma, eu acho que a primeira pesca que a gente tem que fazer, até para poder depois pensar em pescar outra, é a nossa própria alma, porque a gente sair dessa roda de materialidade que a gente está sendo sugada para isso por diversos meios nesse momento de uma sociedade tão digitalizada, tão uma enxurrada de informações. É uma avalanche de informações realmente que está bem complicado para a gente. Está bem complicado. Aí eu queria só complementar a dificuldade de se manter o equilíbrio e a serenidade. Eu vou dizer para vocês que toda essa tragédia lá do Sul, me deixou, assim, sabe, muito. O que você quer dizer para a Zona Sul Copa Desculpa, 1369? gente. Sabe o que é isso? É a Alexa. Siri. Não, a Siri. Desculpa, gente. Sua mensagem diz: Olha. desculpa. Você quer alterá-la ou enviá-la? Gente, desculpe. Meu Deus. Já está enviada. Perdão, gente, perdão, tá? Bem, mas enfim, Animou. eu acho que esse equilíbrio e essa serenidade, né, que a Priscila colocou tão bem no início, é muito difícil, gente. Eu já me peguei chorando várias vezes com as Não tem imagens. como, não tem Aquela coisa como. do aeroporto, eu fiquei consternada com aquilo, gente. Que eles Sabe? tenham serenidade de não serem mais negacionistas também, né? Porque a O Sul tem ciência, ela muito. prova o O que ela Sul tem muito, faz. Mercedes. Bolsonarista tem Eu muito, sei, muito, eu sei, muito. né? Eu Mas acho olha só, o problema aí, assim, até então eu entendo que a pessoa tenha uma posição política de direita, de esquerda, de centro, eu entendo que tem perfeitamente. direito, certo? Agora, eu não entendo como a pessoa vai ser negacionista, né? Que não vai acreditar na ciência, porque a ciência não faz profecia, a ciência estuda, né? E chega a conclusões, e tira conclusões. Então, que eles façam isso, porque esse governador e a maioria dos políticos do Sul, né? Eles modificaram não sei quantas Normas, leis sim, ambientais, normas normas e ambientais. tudo. Então, é complicadíssimo. Está complicadíssimo, porque não vai, isso vai acontecer todo ano, toda hora, sabe? É muito complicado. Então, que eles tenham mesmo muita sabedoria, muita serenidade, porque são cidades inteiras que vão ter que ser realocadas
porque não adianta baixar o rio agora e voltar para lá, porque daqui a uma semana vai acontecer de Sim, novo. já aconteceu em novembro, acho que setembro. Já Então, aconteceu. que eles tenham essa serenidade, essa consciência de que Deus não castiga ninguém, né? Isso não é castigo de Deus, a lei de Deus está posta, é isso. Mexeu com a natureza e mexeu com o clima, e agora vamos tentar consertar, porque as consequências estão aí. É como se eu agora, ao invés de tomar café da manhã, tomar café, eu comi um pãozinho com ovo, um leite desnatado, se eu tomasse uma cachaça e comesse 1 quilo de carne de porco, uma feijoada, quer dizer, como é que eu ficaria minha saúde todo dia se eu fizesse isso? Então, não tem como. Sua saúde Né? ficaria com a saúde do Desculpa, planeta, gente. Janete, você está falando, desculpa, eu te cortei, desculpa, mas é que Não, 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 meu eu só estou coração tentando, está. eu estou tentando é refletir, né? Que na hora que essas palavras, né, que Pastorino, que a Bíblia, que Joana de Ângeles, né, colocam para gente, quando fala equilíbrio e serenidade, eu digo, meu Deus do céu, cadê o meu equilíbrio? Socorro! Não dá, Janete, não dá. Quer dizer, não dá no nosso grau evolutivo. A gente tem que É, estar toda hora lembrando para a gente. Isso aqui que a gente estuda é um modelo, é o que a gente ambiciona, mas a gente tem que estar todo dia se perdoando, porque a gente ainda não chegou lá, mas entendendo que a gente está num caminho longo a ser percorrido. Mas a gente não tem como alcançar isso. Porque uma coisa que foi até no Pastorino, um estudo bem antigo que a gente fez, que eu li, que até a coisa da emoção, das nossas emoções e sentimentos têm que ser disciplinados. Gente, isso aí é projeto de milhões de anos, milhares de anos, não tem para minha como. encarnação não vai Não, dar, só na outra. nem pensar, entendeu? Já é Mas não é para projeto para a uma próxima. só, não. Não, isso daí ele coloca aqui, o que Joana está projetando, é o nosso ideal. Que nós teremos que um dia chegar lá, mas está muito distante da gente e a gente tem que compreender. A gente está naquele é o que tem para hoje. O que tem para hoje é não se desesperar, é não se deixar dragar pelo desespero, é tentar manter uma sanidade mental, entre aspas, porque é aquilo que eu estava falando, a gente, infelizmente, está encarnado num momento de muito conturbado da história da humanidade, muito, muito, muito. Não só do Brasil principalmente, que o Brasil como Cris, que o coração do mundo, que a pessoa diz pátria do evangelho, não é porque é melhor do que ninguém, não. É porque eu estou com o Haroldo Dutra, é um CTI moral. E tá aparecendo, nessa crise do Rio Grande do Sul, está aparecendo essa coisa do CTI moral, sabe? Porque ao mesmo tempo que tem gente maravilhosa trabalhando para ajudar as pessoas, tem gente horrível tentando atrapalhar. Isso é coisa de CTI moral. E a gente tem que abraçar isso, gente. A nossa realidade é essa. Somos brasileiras no momento em que tudo isso está aflorando. Tentar fazer o nosso mínimo, ali, a coisa do beija-flor com a gotinha d'água. Ser a nossa melhor versão e tentar, né, espalhar um pouquinho do que a gente aprende. Quando a gente consegue, quando a gente mesmo consegue manter o mínimo de equilíbrio, porque a gente também se desequilibra, gente. A gente está escorregando toda hora, porque é natural de nós, como eu falei, é o que tem para hoje, é o nosso grau evolutivo. O importante é o nosso esforço, a gente não está aqui se esforçando, a gente não está aqui, não estamos aqui comungando, buscando um caminho. é Isso, para mim, verdade. isso é um avanço maravilhoso mim, na minha visão, entendeu? Estamos aqui é, comungando um projeto de evolução pessoal. E isso é muito bom. Eu acho que dá até para a gente dizer assim que fora outras coisas, mas uma parte assim de coisa boa que a gente leva na vida, de projeto bom que a gente teve na vida. E pedir a Deus que nos mantenha nisso, que mais pessoas tenham essa ideia, que a gente possa não estacionar já está sendo suficiente. Tentar não estacionar de novo, como a gente vem estacionando tantas outras vidas. Pri, Não desistir. é, é. Don't give up. É. Bom, gente, já até apareceu aqui o sinal
de fim de vídeo, o que está aqui do que eu tenho de pastorino hoje não é muita coisa não, tá? É basicamente isso que ela leu de Joana de Ângeles, e para acrescentar ele só coloca o seguinte, por exemplo, Zebedeu, ele não foi chamado, porque ele ainda não estava em grau evolutivo suficiente para já ser discípulo de Jesus. E ele coloca também a diferença entre ser um seguidor e um discípulo. Discípulo é aquele que desiste de tudo da vida material, larga tudo, até relações familiares, para seguir o caminho do Cristo. É entrega total, que nós ainda não somos capazes, tá? E aí, quando você para e vê até como é que morreram esses discípulos do Cristo, você vê que é uma entrega total mesmo. Foi uma entrega total mesmo, que para a gente ainda é só totalmente surrealista, é ficção. É, nem pensar, a gente está muito distante disso. Mas vamos dar nosso um passinho de cada vez. Pri, Não, por mim tá tudo nos conforme nessa questão que a Janete está falando do equilíbrio, serenidade. O momento que nós vivemos é muito turbulento, né? Então, tem hora que bate um desespero, mas o que a gente não pode deixar é esse desespero tomar conta do nosso dia inteiro, né? Ele ser só uma parte, porque estamos num processo, a gente sabe o quanto é difícil, a gente fica imaginando a dor dos nossos irmãos lá no Sul, né? Eu tenho visto muitas palestras falando sobre isso, o Jorge Elahá ontem estava falando, fez mais prece no Pinga Fogo, então, assim, que a gente possa contribuir com as nossas orações, com o nosso pensamento de que Deus está conosco, né? E o Jorge Elahá ontem estava falando que a gente não falar que são eles, porque somos nós, todos nós estamos passando, né? Eles estão na prova ali mais difícil, mas nós somos um grupo e a gente tem que pensar nisso, pensar na questão da fraternidade, do amor, da gente trabalhar os melhores sentimentos, né? Lembrando que o que cada um deles está passando, a gente só tem uma noção, né? Porque só eles sabem o que eles estão passando e Deus. Então, que a gente possa fazer uma corrente com mensagens boas, com pensamentos positivos, para eles poderem ter forças e sabedoria para passar por esse momento, né? Porque ele estava até falando da questão dos idosos, né? Porque a pessoa mais idosa é mais difícil, às vezes ela tá ali, tem toda aquela história, né? Não é só o material, ela tem uma história de vida ali e às vezes é muito complicado. Então, assim, essa questão do equilíbrio e da serenidade, temos que trabalhar no nosso coração. tá. Obrigada, Pri. A gente ainda tem 5 minutinhos aí. Eu vou pedir para você fazer com calma a nossa oração, se ninguém quiser falar mais nada, tá? Para a gente fazer o encerramento aí. E eu só concordando com tudo que vocês disseram aí. É um momento difícil que a gente possa vibrar o melhor possível. Pode fazer a oração, Pri, por favor. Pri, eu congelei. Pri, eu congelei ou a Pri congelou? Não, ela que congelou e emudeceu, sumiu. Mercedes, pode fazer então a oração, por favor, Mercedes? Posso. Nós vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração, o nosso sorriso, em agradecimento a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais que nos faz toda terça-feira estarmos juntas, em alegria, para aprender um pouquinho mais da Boa Nova, aprender um pouquinho mais sobre a passagem desse ser de luz, nosso irmão amado Jesus, e que ele continue durante o dia de hoje, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas atitudes, e que todos aqueles que se aproximarem de nós sinta um pouquinho a presença de Jesus que está em nossos corações e em nossas vidas, nos orientando, nos amando, apesar de ainda sermos imperfeitos, porque Ele sabe que
projeto de Deus está sendo cumprido dentro de nós e de todos aqueles que caminham pela terra. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado. Tem 2 minutinhos, eu quero só encerrar deixando uma coisa para vocês pensarem aqui, que enquanto Mercedes agradecia a presença de Jesus e tudo mais na Terra, me veio um pensamento aqui, parece aleatório, mas não é tanto não. Porque eu estava pensando o seguinte, os europeus chegaram à América do Sul e civilizaram as civilizações que aqui existiam. Mas vocês já pensaram se, ao contrário, ao invés de civilizar, dominar aquelas civilizações, eles tivessem aprendido e incorporado aquelas práticas, a gente não estaria vivendo nada disso, dessas tragédias de crise climática, nada disso. Mas Desde tem lá de, tempo ainda de aprender. Eles mas têm desde tempo. lá de trás, é quando a gente tenta impor, entendeu? A nossa verdade, sem ouvir a do outro, é que a gente acaba perdendo o tempo na caminhada. Porque a gente poderia estar agora com uma sociedade muito mais evoluída, um planeta muito mais equilibrado, cuidando de outras coisas que não da sobrevivência material, porque como sempre, a gente sempre acaba ouvindo a nossa intolerância, a nossa verdade em primeiro lugar. Aí casa com o estudo que a gente fez antes, do orgulho intelectual, o orgulho disso. Que Deus tenha piedade de todos nós, entendeu? Continue nos amparando com seu enorme amor bondoso e misericordioso. Fala, minha cara Mercedes. Carlos Drummond tem um poema lindo que diz: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e, e tristeza. Faz um foguete, um módulo, toca para a lua, pisa na lua, civiliza a lua, coloniza a lua. Lua civilizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vai para Marte. Vamos para Marte, dizem as máquinas. E aí o homem coloniza, pisa Marte, chateia-se em Marte. Vamos para Júpiter. E aí, idem, idem, idem. Então, falta o homem colonizar, civilizar o coração. Perfeito, Que Jesus nos ajude nessa jornada de perfeito. colonizarmos o nosso coração. E nós nem falamos das explosões solares, hein? Que ninguém sabe o que vai acontecer com isso, hein? Ah, pelo amor Esse de monte Deus. de aurora boreal pela Europa, a gente, o que será de nós? Ninguém sabe. Nós vamos virar espírito. Só